Pessoal, bom dia a todos. Meu nome é Rafael Zaniolo, eu sou especialista de licenciamento da Suporte TI e a intenção hoje é mostrar para vocês quais as mudanças que nós tivemos tanto no licenciamento como também nas versões do Windows Server 2012. Lembrando, não é um treinamento técnico, porém a gente pode abordar aí algumas questões superficiais. Quem tiver alguma pergunta e quiser fazer, no final a gente abre um espaço aí para perguntas e respostas. Tudo bem? Então vamos lá. O Windows Server 2012, a Microsoft costuma dizer que ele foi criado, né, e ele nasceu já na nuvem. Então ele foi completamente desenvolvido já pensando nos ambientes hoje que nós temos de cloud, mas também ele pode ser utilizado on-premise com certeza. Deixa eu ver só tem alguma pergunta. Ah, sim, só o Clotter, o Igor também, tudo normal. Igor, é só o que nós temos compartilhado na tela mesmo. Na verdade, para você poder visualizar, você terá que ter o Internet Explorer. Senão ele não vai permitir que você tenha toda a experiência de interação. Que problema que você está tendo, Fernando? Igor, o seu navegador não é o IE? Vocês estão conseguindo visualizar eu mexer a tela preta na tela? O Fernando está usando o Chrome. Está normal no Chrome. Fernando, você consegue visualizar eu movimentar uma tela preta e o PowerPoint por baixo? Bom, acho que podemos continuar então. Vamos continuar aqui então. Como eu tinha dito, o Windows Server 2012 ele foi criado para ser um sistema operacional de nuvem, porém, claro que a gente pode ter ele implementado dentro de casa, provendo aí todas as funcionalidades de um sistema operacional de rede. Então, ele atende tudo que o Windows Server 2008 R2 atendia, né? No caso AD, plataforma de desenvolvimento, aplicações, servidor de arquivos e também toda a plataforma de virtualização. Lá mais na frente nós vamos falar do Hyper-V 3.0, né? Que é a atualização do hypervisor do Windows Server 2012 e algumas funcionalidades a mais que ele está trazendo.
Para a gente falar de uma visão geral do Windows Server 2012, a gente pode abordar 3 fatores principais. No licenciamento, hoje ele ficou bem mais simples, e também até mesmo para a empresa escolher qual a versão que ela vai adotar para utilizar internamente, também ele ficou bem mais simples, porque hoje agora nós temos 4 edições somente, alinhadas com cada uma das necessidades de cada empresa, de cada cliente. Ele é mais econômico porque no final das contas, conforme você vai crescendo e aumentando a sua densidade de virtualização, esse custo ele vai se diluindo quanto mais virtualizações você tiver. E como eu disse lá atrás, ele é otimizado para a nuvem, né? Ele tem toda uma plataforma hoje preparada para trabalhar com ambientes híbridos, né? Parte na nuvem, parte on-premise. Ele vem completamente preparado para isso. Como eu disse, nós temos 4 versões de Windows Server hoje. Então nós temos a versão Data Center, que é a versão que suporta maior densidade de virtualização. Ela tem permissão para você virtualizar quantas instâncias o seu hardware suportar, certo? Então ela tem instâncias virtuais ilimitada e ela tem todos os recursos que a plataforma Windows Server oferece, tanto em suporte a número de processadores, quantidade de memória e outros itens. O Windows Server Standard, ele é indicado para quem vai apenas trabalhar com a máquina física, né, ou seja, nenhuma virtualização, ou ele vai ter uma baixa taxa de virtualização. Ele permite, a licença dele, ele te dá direito a ter 2 instâncias virtuais. É uma das mudanças que a gente já teve aí em relação à versão 2008 e a 2008 R2, que ela permitia apenas uma virtualização. Isso eu estou dizendo permissão em relação ao licenciamento. É claro que a gente não está falando de hardware. Claro que o hardware pode permitir muito mais, mas se você virtualizasse um número maior do que uma, você estaria under license. Hoje, o 2012 ele te permite 2 instâncias virtuais. E o outro grande diferencial também é que a versão Standard também possui todos os recursos. Antes a gente tinha uma diferenciação do Data Center para o Standard. No Data Center a gente tinha todos os recursos disponíveis e no Standard a gente tinha algumas limitações no que se refere a número de processadores e quantidade de memória. Hoje não, na versão 2012, tanto na Data Center como na Standard, você tem todos os recursos disponíveis, tanto uma como na outra. Realmente hoje o que diferencia a versão Data Center da versão Standard é realmente o direito de virtualização, que na Data Center é ilimitada e na Standard são 2 virtualizações. Temos também a versão Essentials, que é o antigo SBS, que era aquele servidor, aquela versão do Windows Server 2008, que algumas versões, e dependendo de algum add-on que você colocava nela, você tinha direito também do Exchange e do SQL juntamente. Hoje a gente tem a versão Essentials. Ele é considerado assim, o primeiro servidor de uma empresa que você pode conectar ele na nuvem. O Essentials hoje já te dá esse recurso. Porém, você não tem direito nenhum de virtualização. Pelas regras de licenciamento, você é obrigado a utilizar ele somente na máquina física. Porém, ele tem alguns recursos limitados. Ele não vai suportar a mesma quantidade de processadores e também não vai suportar a mesma quantidade de memória RAM. E por último, nós temos a Server Foundation, que já existia na versão 2008. Ela também não tem direito de virtualização e ela só está disponível através do licenciamento AEM, que é aquela licença que já vem pré-instalada na máquina nova. Ela é indicada, né, para uma pequena empresa, mas aqui na frente nós vamos falar o que ela dá direito, a número de usuários, etc. E ela não conecta na nuvem, ela é uma aplicação realmente para você utilizar somente on-premise.
Deixa eu só dar uma olhada aqui. Parece que tem alguém fazendo alguma pergunta. Ah, o Paulo está dizendo que não tem som. Vou conversar com o Paulo se ele instalou o Atendi, porque na verdade ele precisa clicar no link abaixo do link principal da sala primeiro para poder ter toda a experiência de áudio e vídeo. Tá joia? Vamos lá, vamos esperar se o Paulo consegue, a gente continua aqui então. Continuando, aqui ainda falando das edições do Windows Server 2012. Então aqui a gente analisando o Server Foundation, que eu falei lá atrás, então que é aquela versão que ela somente é disponibilizada através do licenciamento OEM, que é a licença que vem pré-instalada na máquina quando você compra ela nova. Ele te dá direito até 15 usuários logados no seu ambiente. Então, ou seja, para uma empresa que ela não vai virtualizar, ela não vai utilizar um servidor muito parrudo, seja com vários processadores, uma quantidade grande de RAM, o Foundation é uma solução interessante, até mesmo porque a licença OEM hoje é a maneira mais barata de se adquirir uma licença Microsoft, tanto da Windows Server como também da Windows Client. Então, uma pequena empresa que tem até 15 usuários, não precisa virtualizar, ou seja, ela vai fazer um file server ou até mesmo ter uma aplicação pequena e não necessite de recursos muito avançados, o Foundation é uma boa opção, desde que ela esteja comprando um servidor novo. Subindo um pouco mais, ainda dentro, né, de pequenas empresas, a gente chega no Essentials que eu tinha dito. No Essentials, a empresa já tem direito a 25 usuários, porém ainda sem direito de virtualização e também com recursos limitados de suporte a hardware e memória. Subindo um pouco mais agora, chegando em empresas de pequeno porte, nós chegamos no Windows Server Standard, que aí então nós passamos a ter todos os recursos da plataforma Windows Server e também com direito de 2 virtualizações. Aí, nesse caso, não tem mais limite de usuários que se logam a esse servidor. Porém, para o Standard, aí já é necessário a call de acesso, a Client Access License, que a gente vai falar no próximo slide. Que aí, então, é aquela licença individual para cada usuário ou para cada dispositivo, que te dá o direito, então, de ter acesso ao servidor. Na versão Foundation e na versão Essentials, não há necessidade de se adquirir as calls de acesso. Elas já estão embutidas, obedecendo os limites de 15 para o Foundation e 25 para o Essentials. E aí, então, no topo, nós chegamos no Windows Server Data Center, que aí você tem, então, todos os recursos, virtualização ilimitada e também necessita a aquisição das calls de acesso ou por usuário ou por dispositivo. Tudo bem? Depois, no final, a gente abre um espaço para perguntas e respostas. Também quem não está conseguindo visualizar por algum motivo, eu encaminho depois essa apresentação e ela também está sendo gravada. Depois também a gente pode mandar o link para quem quiser assistir. Aqui ele mostra uma linha, né, de evolução, partindo, né, de uma pequena empresa, passando por uma empresa de médio porte e chegando em uma empresa de um porte corporativo mesmo, né, que requer todos os recursos da plataforma do Windows Server. Então hoje, com essas 4 versões, o Windows Server 2012 consegue atender todos os tipos de empresas. Então a gente começa no Essentials, a gente, né, deixando, né, sabendo que nós temos ainda o Foundation antes da Essentials ainda, a gente chega no Standard e chegamos no Windows Server Data Center e até aí num cenário com o System Center 2012 também, fazendo monitoramento, gerenciamento das VMs,
backup e deployment de software, inventário e tudo mais com o Configuration Manager. Então a gente parte de um cenário assim de uma empresa com o seu primeiro servidor, chegando em um cenário já que a empresa já começa a necessitar de uma virtualização mais um gerenciamento, depois uma virtualização com gerenciamento automatizado e todos esses recursos que eu falei, e depois para uma empresa que tem até um ambiente híbrido, né, on-premise e parte na nuvem ou 100% na nuvem, com todos os gerenciamentos e recursos automatizados. Vamos falar um pouco, em especial, das edições Data Center e Standard. Tá? Se a gente então agora analisando o licenciamento dessas duas versões. Como eu tinha dito lá atrás, as únicas diferenças da versão Standard para a versão Data Center é somente os direitos de virtualização. O resto, as duas são exatamente iguais, coisa que não acontecia na versão 2008 e nem na 2008 R2. Então, como eu disse, o Data Center oferece virtualização ilimitada, claro, levando em consideração a capacidade do hardware, e a Standard oferece duas instâncias virtuais, te dá o direito de virtualização de duas instâncias virtuais. Na verdade, a gente pode ter um servidor com mais instâncias virtuais utilizando a licença do Windows Server Standard. Porém, é necessário então que se você tem duas instâncias virtuais, a sua licença do host já está contemplando. Se você precisar virtualizar mais do que isso, você pode comprar uma outra licença do Windows Server Standard e subir mais duas instâncias virtuais naquele host. Você vai estar licenciado, porque você tem aquelas duas licenças. Obrigatoriamente você não precisa, você tendo duas licenças, você não é obrigado a instalar elas em dois hosts físicos. Não, você pode ter uma licença de Windows Server Standard para te dar o direito dessas virtualizações a mais que você tinha inicialmente com as duas que ele já te dá direito. Como eu disse lá atrás também, as duas edições têm modelo de licenciamento com CAL e também para o processador. Antes, a versão 2008 R2, na versão Standard e Enterprise, que foi descontinuada, muito bem lembrado disso, a edição Enterprise ela foi descontinuada. Né? Vocês devem estar lembrando que tinha a Enterprise, que permitia 4 virtualizações. Na versão 2012, essa edição não é comercializada mais. Temos só a Standard e a Data Center. E antes a Data Center ela era licenciada por CAL mais processador. Agora, tanto a Standard como a Data Center são licenciadas por CAL mais processador. Porém, cada licença te dá suporte para 2 processadores físicos. Antes, cada licença do Data Center te dava apenas suporte a um processador. Então, se você tinha um host físico com 2 processadores ou mais, você tinha que comprar uma licença Data Center para cada processador. Agora você pode comprar uma para cada 2. Foi uma maneira da Microsoft padronizar a questão de processadores e núcleos que a gente tem no SQL, que nós vamos falar no próximo treinamento. Como o SQL, geralmente as empresas têm um ambiente híbrido, nuvem e tal, então o SQL é por núcleo e o Windows Server é por processador, mas a Microsoft resolveu padronizar, deixando em pares, né, de 2 em 2 para processadores como para núcleos. Então, como eu disse, cada licença de software vai abranger até 2 processadores físicos em um único servidor. Mas, Rafael, eu tenho apenas um processador no servidor. Não existe meia licença. Da mesma maneira que não existe uma licença e meia no caso se você tiver 3 processadores. É um ambiente um pouco difícil, né? Você ter 3 processadores, mas só dando um exemplo, você tem que sempre comprar para 2 e 2, mesmo que você não tenha esse processador para fazer o par. E também o que eu disse lá atrás, os recursos são comuns nas edições. Então, recursos de alta disponibilidade, como clustering, failover, estão incluídos nas duas. Antes, para você ter o recurso de alta disponibilidade, você tinha que ter no mínimo a versão Enterprise. Agora, já a partir da Standard, você já tem esse recurso também. E também a mesma capacidade de memória e processador nas edições.
Tá joia, pessoal? Depois a gente bate um papo mais sobre isso para quem tiver dúvida. Aqui ele mostra aquilo que eu disse para vocês. Então você pode adicionar licenças standard para que você possa ter direito a mais virtualizações. Então você pode adicionar licenças standard para permitir que você adicione uma capacidade maior de virtualização por um preço fixo por instância. Então, ou seja, cada licença você vai pagar mesmo exatamente o valor dela e você vai acrescentando o número de VMs. É claro que em um cenário com uma virtualização muito densa, cabe a gente fazer uma análise para saber se não compensa então você comprar uma licença data center, que já vai te dar direito a uma virtualização ilimitada, ao invés de você ficar comprando licenças standard para poder ficar aumentando o seu ambiente de virtualização. Então, as licenças standard, então você pode anexar duas instâncias virtuais a cada licença. Então aqui tem o gráfico, então você tem duas VMs com uma instância. Você adiciona mais uma, você passa para 4. Mais uma, você passa para 6. Aí aquilo que eu falei, cabe a gente fazer uma análise se 6 licenças de standard não vai sair mais caro do que uma licença data center. Depois quem quiser esse tipo de comparativo pode me mandar um e-mail, tal, a gente faz esse comparativo para quem tiver interessado. Para os clientes que têm software assurance, é uma outra opção, mas aí aqui no caso não para aumentar o número de virtualizações comprando mais licenças standard. E sim você fazer realmente uma migração, um step up que a Microsoft chama, quando você tem um Windows Server standard e você quer mudar ela para data center. Então você não precisa comprar a licença data center cheia e ficar com a sua standard parada. Só um minutinho, pessoal, vamos ver quem tem. O Paulo agora tem som, mas não tem vídeo. Paulo, eu acredito que possa ter um delayzinho aí para carregar para você, mas já vai aparecer com certeza. Tá joia? Vamos lá então. Retomando. Mas isso é apenas para clientes que têm o Software Assurance. A gente falou um pouco de Software Assurance no treinamento anterior. Quem não participou e quiser dar uma olhada no convite que eu mandei, tem o link lá para assistir. Lá a gente subiu o vídeo e vocês podem acompanhar lá. Essa licença de Step Up, ela custa bem mais barato do que a licença Data Center, um pouco mais cara do que a Standard, só que aí, quer dizer, você complementa a sua licença Standard, você transforma ela em Windows Server Data Center. E aí então você tem toda a experiência de virtualização ilimitada. Paulo, eu não tenho como compartilhar novamente, ele já está compartilhado. Eu acredito que é só você que esteja tendo esse problema. Ele deu algum erro de conectividade com o servidor. Você pode tentar sair da sala e ingressar novamente, eu acho que vai funcionar. Tá joia, muito obrigado. Bom, é isso então, pessoal. Está tendo umas interrupçõezinhas aí, mas acaba sendo normal. Então, como eu tinha dito, os clientes podem comprar a edição Data Center para facilmente escalar, então, diminuir o custo por instância virtual à medida que cresce, né? Porque o Data Center tem direito de virtualização ilimitada. Mas lembrando, isso é só para empresas que possuem o Windows Server 2012 Standard com o Software Assurance. Sem o Software Assurance, infelizmente, não há possibilidade de se adquirir o Step Up e obter-se o direito da Data Center. Tá joia? Aqui só um comparativo mais funcional assim das duas edições. Então, todas as funcionalidades nas duas. No Data Center, direito de instâncias virtuais ilimitadas. No Standard, 2 apenas. Licença baseada por processador na Data Center e licença baseada por processador também na Standard. Principal diferença, alta densidade de virtualização no data center e baixa densidade ou um ambiente físico mesmo sem nenhuma virtualização na Standard.
para um cenário aí superior a 25 usuários ou até mesmo empresas que demandem todos os recursos, né, e funcionalidades do Windows Server 2012 que na Essentials e na Foundation vocês não teriam. Então aqui vamos entender o que são as CALs. É uma grande pergunta assim, né, dos clientes que estão comprando licenciamento, é assim, saber por que eu preciso comprar a CAL. Eu toquei nesse assunto lá atrás, no treinamento de licenciamento, e vou tornar a falar agora. Às vezes o cliente ele fica um pouco reticente em entender, né, o que é a CAL, mas vamos aqui tentar desmistificar isso. Temos dois tipos de CAL, Client Access License, então é a licença de acesso do cliente ao servidor. Então ele permite que o usuário acesse um servidor, utilizando qualquer dispositivo, independentemente da quantidade de dispositivos utilizados, quando a gente está licenciando o usuário. Então aquele usuário, então suponhamos que ele tem o notebook dele na empresa, ou ele tenha um desktop fixo, ele tem também o notebook dele que ele faz o trabalho externo e ele tem um dispositivo mobile. Se ele tem uma CAL de acesso por usuário, ele está livre para acessar o servidor utilizando qualquer dispositivo que seja pertencente a ele. Então, as CALs de usuário são ideais para empresas que possuem, que precisam acessar a rede de múltiplos dispositivos ou de dispositivos desconhecidos. Então, quando você tem mais dispositivos e menos usuários, então o licenciamento mais em conta é você licenciar o usuário. Só que nós temos outro cenário também, que é a CAL de dispositivo. A gente pode analisar da seguinte maneira. Suponhamos que uma indústria ela funcione em 3 turnos. Então ela tem o turno da manhã, o turno da tarde e o turno da noite. É claro que essa empresa possui mais usuários do que dispositivos. Né? Suponhamos que um determinado dispositivo ele seja compartilhado nos 3 turnos. Então, 3 usuários vão utilizar aquele mesmo dispositivo. Nesse caso, então, vale mais a pena que nós licenciamos o dispositivo, o device, porque aí vários usuários podem acessar, ninguém vai estar acessando por outro dispositivo, só por dispositivos que já estão licenciados. Então, quando nós vamos fazer um desenho de licenciamento, nós fazemos esse estudo. Qual a quantidade é maior, dispositivos ou usuários? Então, chegando num número, a gente indica qual é o melhor licenciamento. Até dezembro, a Microsoft não diferenciava o preço da CAL de dispositivo e a CAL de usuário. Porém, a partir de janeiro, a Microsoft mudou a regra e agora a CAL de usuário é mais cara do que a de dispositivo. Depois, se tiver alguém que queira também um comparativo entre as duas, é só me mandar um e-mail, entrar em contato, a gente faz esse estudo para vocês. Então, as CALs de dispositivos são ideais para clientes com múltiplos usuários para cada dispositivo. Por exemplo, os funcionários que trabalham em turnos. Se a empresa possui muitos funcionários alimentando dados, né, em um único dispositivo conectado a esse servidor, então é apenas necessário uma licença, uma CAL, para cada dispositivo que essa empresa vai estar 100% licenciada. Ok? E existe um terceiro licenciamento de CAL, que é a CAL de RDS. É outra grande pergunta também dos clientes. Poxa, mas eu já tenho a CAL de usuário ou a CAL de dispositivo, eu também preciso comprar a CAL de acesso remoto? Sim, precisa. Ela é uma CAL completamente separada. Mesmo porque a empresa ela pode ter um número de funcionários que fazem esse acesso remoto bem menor do que os funcionários que acessam de dentro da empresa. Às vezes quem faz acesso remoto a uma aplicação é só quem está fora ou é algum outro escritório, algo assim. Então, o acesso a uma determinada aplicação é feito pelo RDS. Então, essa CAL, que é a antiga CAL de TS, né, do Terminal Service, você atribui àquele usuário só que utiliza esse serviço. Não há necessidade de comprar a CAL para todos os usuários. Lembrando que todos os usuários, inclusive os externos, têm que ter a CAL comum de dispositivo ou de usuário. Porém, a de RDS somente
aqueles que vão fazer esse acesso de fora. Então a RDS call é necessária além da call do servidor, se o usuário ou o dispositivo precisar acessar remotamente qualquer aplicativo ou alguma interface gráfica, certo? Dois usuários ou dispositivos podem acessar o servidor para fins de administração sem necessitar de uma RDS call. Então, o que isso quer dizer? A licença do Windows Server Standard ou Data Center, ela já vem, por padrão, com 2 acessos permitidos para RDS, que a gente chama que é o acesso administrativo. Então, para os técnicos de TI, tal, fazer administração, tal, então dois acessos você já tem direito na compra da licença. Porém, qualquer outro acesso adicional você precisa comprar a call de RDS, que também, como disse aqui, tem a de dispositivo e também a de usuário. Tá joia? Agora falando da Essentials e da Foundation. Não teve nenhuma mudança no licenciamento para essas duas versões, apenas mudou, né, a antiga SBS, foi descontinuada e passou a ser chamada de Essentials. Então, como nós já havíamos dito, o Windows Server 2012 Essentials, então ele é licenciado por servidor, ele também é limitado a 2 processadores, lembrando que o Windows Server Essentials ele também é adquirido pelo licenciamento por volume, então na verdade se você tiver um servidor com mais de 2 processadores, você também precisa comprar licenças adicionais. Ele te permite o acesso de 25 contas de usuário e 50 dispositivos. Tem aí um X da questão é que se você licenciar por dispositivo, você pode acessar o Windows Server 2012 Essentials, porém você não tem direito de nenhuma virtualização e as calls já estão inclusas. Você não precisa comprar essas 25 calls pro Essentials. Só um minutinho, pessoal. Paulo, eu mando sim, mas você consegue me ouvir? Tudo bem, eu mando sim. Assim que eu terminar a apresentação, você fez a inscrição pelo site ou você veio a convite de alguém? Tá joia, então eu tenho o seu e-mail, eu mando a apresentação para você, tudo bem? Então tá joia, imagina, obrigado a você. Vamos continuar aqui então. E o Foundation então é a versão mais econômica, né, que nós temos, além mesmo porque ele é vendido na forma OEM, que é a maneira mais barata hoje de se comprar uma licença Microsoft. Ele é licenciado por servidor, ele é limitado a um processador. Então, se você comprar, ou na verdade, talvez você nem encontre algum servidor com mais de um processador com o Windows Server 2012 Foundation, tá? Ele te permite até 15 contas, ele também não tem direitos de virtualização, ele só roda em ambiente físico, é disponível somente através do licenciamento OEM e também as calls já estão inclusas, não há necessidade de você adquirir calls de usuário ou de dispositivo pro Windows Server 2012 Foundation. Clientes com SA. Aqui está realmente aí um grande fator aí de dúvida de clientes que tinham, né, o Windows Server 2008 com Software Assurance e todo mundo sabe, ou a maioria sabe, que o principal benefício do Software Assurance é garantir que você tenha direito sempre à última edição, né, versão de todos os produtos que você paga esse SA. Então aqui tem umas taxas de conversão para quem tinha o 2008 R2 com Software Assurance e passa a ter o direito do 2012. Então, para quem tinha 2 licenças de Windows Server 2008 R2 Data Center, cada 2 licenças dessa você converte em uma licença Data Center. Por que a Microsoft fez isso? Como eu tinha dito, a Data Center 2008 R2 ela dava direito a um processador e agora a 2012 dá a 2. Então, por isso que ela está convertendo de 2 para 1. Então, você consegue, com uma licença, você consegue comportar 2 processadores.
A Standard é 1 para 1 mesmo. Cada licença 2008 R2 Standard você tem direito a uma 2012 Standard. Para as edições que foram descontinuadas, no caso a 2008 R2 Enterprise, para cada uma delas você tem direito a 2 licenças do Windows Server 2012 Standard. Isso se dá por causa do direito de virtualização que o Enterprise dava, que eram de 4 instâncias, e o Standard agora dá direito a 2. Então, para você não ter perda, né, no seu direito de virtualização, a Microsoft então converte uma licença de Enterprise para 2 licenças de Standard. Para quem tinha o Windows Web Server 2008 R2, é necessário, para que ele tenha direito a uma edição do Server Standard, ele precisa ter 2 licenças do Web Server 2008 R2. Mas, Rafael, e se eu não tiver 2 licenças do Web Server 2008 R2? Infelizmente, você não tem direito de atualização para a versão 2012. É aí um fator importante aí, cabe discussão. A gente já está tendo reclamações de vários clientes para isso. No caso dessa edição, não tanto assim, porque ela não era uma edição tão difundida quanto a Standard, a Enterprise e a Data Center, mas infelizmente é isso. Para você ter direito a uma edição do Server 2012 Standard, você precisa ter 2 licenças do Web Server 2008. Tá joia? E para quem tinha o Windows HPC, também passa a ter direito ao Windows Server 2012 Standard. Tá joia? Depois, se alguém tiver alguma dúvida, a gente conversa depois sobre isso também. Aqui falando das edições menores, né, no caso da Essentials, você, né, quem tinha o SBS tem direito ao Essentials, 1 para 1. E para as edições que foram descontinuadas, que era o SBS Standard, você tem direito a uma licença de Windows Server 2012 Standard, mais uma licença do Exchange Server 2010, que vinha embutido antes, né, na SBS, como eu tinha dito. Você tem direito agora então a esses 2 produtos, o Windows Server 2012 Standard, mais um Exchange Server 2002 Standard. E para quem tinha o add-on, né, o complemento do Windows SBS 2011 Premium, também passa a ter direito a uma licença do Windows Server 2012 Standard e o SQL Server, que era o que esse add-on dava direito no licenciamento do SBS 2011. Então, lembrando que sempre para clientes que compraram esses produtos com o Software Assurance. Então, essa é a conversão desses produtos. Tá joia? Aqui agora uma questão muito importante. Ainda hoje nós temos algumas aplicações que não têm total compatibilidade ou não foram homologadas para o Windows Server 2012. Então, Rafael, mas lá atrás eu tinha direito de downgrade. Esse direito continua existindo para o licenciamento de volume. Então agora a gente está falando apenas do Windows Server Standard e do Data Center. Tá? Então tem algumas regrinhas para que vocês possuindo. Hoje nós não conseguimos mais comercializar licenças de Windows Server 2008 R2. Nenhuma das edições, nem Standard, nem Enterprise, nem Data Center. Mas para quem tem problemas então com aplicações não homologadas ou então até mesmo incompatibilidade, tem a opção então de você fazer um downgrade. Então você possui a licença mais recente, a 2012, mas você pode instalar a versão imediatamente anterior. E aí então tá algumas regrinhas. Então olha só, então os clientes terão o direito de realizar o downgrade para a versão anterior ou menor edição. Os termos de licenciamento para o downgrade de classe inferior estará sujeito aos termos de licenciamento do Windows Server 2012 Server. Então, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que, mesmo você fazendo o downgrade para a versão anterior, os direitos, os termos de licenciamento que mandam são da licença primária, a licença que você possui. Então, olha só, o Windows Server 2012 Data Center, você pode fazer downgrade para a versão Data Center 2008 R2, 2008 R2 Enterprise e a Standard. Então, você tendo uma versão Data Center, você pode fazer downgrade para todas as outras edições do Windows Server 2008 R2. Para quem tem
Para quem está comprando agora a Windows Server 2012 Standard, você pode fazer o downgrade para as versões Enterprise e Standard. É claro que não dá para fazer para Data Center porque é uma versão acima. Então, olha só. Para quem tem o Windows Server 2012 Data Center, aqui do lado, você pode fazer para Data Center, Enterprise e Standard. E quem tem a Standard pode fazer para Enterprise e para Standard mesmo. Aí agora é que vem o X da questão no próximo slide, que eu disse que aí é o direito de bit que se aplica. Então assim, Rafael, poxa, mas na 2012 Standard eu tenho direito a 2 virtualizações. Se eu fizer um downgrade para a versão Standard 2008 R2, eu continuo tendo direito às 2? Continua tendo direito às 2, certo? Você continua tendo o direito da anterior. Então tá aqui, ó. Eu tenho a licença Data Center 2012. Eu posso fazer o downgrade para Data Center 2008. Quais são os direitos de bits que se aplicam? Data Center 2008. Direitos de licenciamento que se aplicam a Data Center 2012. Se eu tenho a licença comprada da Standard 2012, eu posso fazer downgrade para Enterprise e para Standard. Quais são os direitos de bits que se aplicam? Enterprise ou a Data Center? Eu posso ter os direitos de bits da Enterprise. Então, se eu tenho uma licença de Standard 2012 e fizer um downgrade para Enterprise, eu posso virtualizar 4 instâncias virtuais, que são os direitos de bits. Se eu tenho uma edição Standard 2012 e faço o downgrade para Standard 2008, os direitos de bits que se aplicam é da Standard mesmo, porque aí a gente está falando de uma licença que só permite uma, e os direitos de licenciamento que se aplicam é a Standard 2012. E ela continua cobrindo 2 processadores e 2 máquinas virtuais. Depois, se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode tirar melhor as dúvidas nesse quesito aqui. É um pouco complicado, mas é muito importante quando você vai, então, por exemplo, você sobe um host físico, você instala a versão 2012 e aí você coloca as suas VMs a 2008 R2 para você poder então ter as suas aplicações rodando num ambiente homologado. Mas quais são os direitos que eu tenho nessa virtualização, tendo a versão standard instalada no host? Então, tá aqui, é muito importante para a gente saber isso daí. E é um ambiente muito comum hoje, a gente tem implementado bastante dessa maneira. Tá joia? Aqui então um resumo das edições. Então, Foundation 15 usuários, o SBS 2011 Essentials para o Server 2012 Essentials 25 usuários, não precisa de call, é licenciado por máquina e não te dá direito a nenhuma virtualização. E o Standard para o Data Center, mesma coisa. Ambiente físico com baixa virtualização, então antes você tinha o Windows Server 2008 R2 Standard ou Enterprise, agora você tem o Server Standard. E o ambiente com alta virtualização, você tinha o Enterprise e o Data Center, agora você tem o Data Center. As duas edições são licenciadas por processador, cada licença suporta 2 processadores e as duas têm todas as funcionalidades do Windows Server, com a única diferenciação a densidade de virtualização. Tá certo, pessoal? Vamos ver se alguém tem alguma dúvida aí para a gente falar já. Se alguém quiser falar aí no Instant Messenger. Se alguém tiver alguma dúvida um pouco mais técnica, tem o Francisco aí também que está online, ele pode dar um pitaco aí na apresentação. Francisco vai... Não, Chico. Nesse caso, para o Windows Server 2012, não é levado em conta os núcleos. Somente o processador físico mesmo.
Núcleo, quem leva em consideração é o SQL e aí a gente fala no próximo treinamento. Mas para o Windows Server não importa a quantidade de núcleos. O SQL sim, o SQL leva em consideração os núcleos e aí a gente fala mais no próximo treinamento, aí já pode deixar no jeito aí para responder essa questão. O Marcos Moreira também está digitando alguma coisa. Vamos lá. Se mais alguém tiver alguma pergunta. Bom, o Marcos está perguntando qual a limitação de núcleo para as VMs no 2008, se são de 4. Na verdade, Marcos, a gente tem eu vou mandar para você um, um comparativo do Hyper-V com o VMware, a versão Enterprise do VMware, e lá ele vai te mostrar todas as limitações e as capacidades máximas, tanto de memória, disco, núcleo, que o Hyper-V 3.0 te dá, tá? Eu vou te mandar junto com essa apresentação um comparativo, lá você vai ter todas essas informações totalmente detalhadas. Inclusive não só de núcleos, mas todas as funcionalidades, tá joia? É um slide bem intuitivo, assim, bem fácil de você entender. O que eu posso te dizer é que o Hyper-V 3.0 veio para matar a VMware mesmo. Claro que para matar no bom sentido, né? A VMware, claro que tem o market share aí dominante do mercado, né? A VMware tem a idade da Microsoft. Então é claro que num golpe só é difícil chegar no mesmo nível dela, mas em termos de funcionalidades hoje, é, você teria que, para ter o mesmo nível de recurso, e nem em todos ainda, porque o Hyper-V 3.0 veio mais potente do que o VMware Enterprise, que é a versão mais cara. Então a gente leva em consideração que você comprando o Windows Server Data Center, já tendo o Hyper-V integrado, e depois se você ainda tiver que comprar a licença do VMware Enterprise, que vai custar praticamente o mesmo valor da licença do Windows Server Data Center, começa a ficar inviável utilizar o VMware agora a partir do Hyper-V 3.0. É claro, como eu disse, né? Tem várias empresas que ainda têm a cultura de VMware, então realmente a VMware tem um nicho de mercado considerável. Mas o Hyper-V 3.0 agora não deixa nada mais a desejar. Inclusive replicação de storage entre sites diferentes. O Hyper-V 3.0 faz. Não há necessidade mais de uma solução de terceiro para fazer isso em um ambiente altamente virtualizado com storage. Tá joia? É uma questão um pouco mais técnica, mas basicamente é isso que eu estou te dizendo. Mais alguém tem alguma pergunta? Igor, Luciano, Felipe, Fernando, Wagner. Tá joia então, Igor. Bom, pessoal, lembrando mais uma vez, a apresentação vai estar sendo disponibilizada por e-mail, tá? E depois também vocês vão poder assistir o vídeo dela na internet. Eu mando para todos o link do vídeo. Tá joia? Quem tiver mais alguma dúvida depois, quiser mandar um e-mail, quiser me ligar, eu estou à disposição. O Wagner. Imagina, Wagner, obrigado você.
Estou à disposição para qualquer dúvida. Obrigado também, Leonardo. Obrigado, Chico, pelo apoio. Obrigado, Fernando. Obrigado, Felipe. Obrigado, Luciano, Marcos, Wagner. Obrigado a todos e aguardo vocês na próxima, mês que vem, para SQL Server. Tá joia? Obrigado, Marcos. Obrigado, Fernando. Vamos só ver o que o Fernando... Tá joia, Fernando. Eu mando sim. Fica tranquilo. Eu mando para você. Para você também. Bom almoço a todos.